Olá, vamos dar continuidade, né, à nossa disciplina Saúde e Prevenção, né? Prevenção e Saúde ou Saúde e Prevenção. Então, no encontro anterior, né, na gravação anterior, nós terminamos aquela parte, né, de processo saúde e doença, né? Várias coisas em relação à saúde e à prevenção. Aí, nesse contexto, né, eu acredito que vocês ainda não viram sobre a aferição de pressão arterial. Eu achei interessante trazer para vocês este material, tá? Aí depois, enquanto vocês estão fazendo as atividades, né, porque é pequeno, né, o conteúdo, eu achei bom trazer para vocês a aferição de pressão arterial, tá? Porque vocês terão que entender esse aparelho de pressão, conhecer e ver quais são os parâmetros da pressão arterial, que faz parte também da prevenção, né? A aferição de pressão faz parte da prevenção, porque o paciente terá que aferir a pressão periodicamente para ver como que está essa pressão arterial, para não evoluir para uma doença cardiovascular, né? Um AVC, um infarto agudo miocárdio, que é o IAM, o AVC, acidente vascular cerebral, tá, gente? E o IAM é infarto agudo do miocárdio, tá? Então, tudo isso é aferição de pressão, é uma prevenção, tá? Então, como a nossa disciplina é saúde e prevenção, eu achei importante passar para vocês. Geralmente, em todas as turmas minhas de técnico de enfermagem, a gente passa esse material, né? Não esse, mas um parecido com esse, para vocês aprender a parte teórica, né? Da aferição de pressão. Não é só lá inflar a pera, né? E ir lá no fluxômetro até 300 e deixar voltar. Não é assim. Vocês terão que entender esse processo. Então, nós temos o aparelho de pressão digital e o analógico, tá? Então, nós vamos passar aí para vocês conhecerem. Esse é o analógico, né? Que tem o maguito e a abraçadeira, né? Tem o fluxômetro e a pera também, tá? Então, tá aqui o maguito, né? E a braçadeira, tá bom? Manguito e braçadeira, tá bom? Só para vocês conhecerem o aparelho de pressão, tá? Vocês vão ter que logo adquirir, porque nos estágios precisa. O tubo de borracha, né? Que esse aqui é onde a gente controla, e a bomba. A gente chama de pera também essa bomba, tá, gente? A gente infla, vai até 300, pega essa válvula e vai voltando devagarzinho. A primeira batida, né? A primeira ausculta, né? Que você vai auscultar lá no ouvido, é a máxima, né? E a segunda ausculta é a mínima. É simples? É. Porém, vocês têm que aprender tecnicamente, né? Porque vocês vão ser um profissional de saúde. O mínimo que um profissional da enfermagem, quem tem que aprender de antemão é aferir a pressão, que é um dos dados vitais que a gente mais confere, né, na unidade de saúde, é a pressão arterial. Por quê? Porque é a doença que mais tem no Brasil, são hipertensos e diabetes mellitus. Então, chegou o paciente na unidade de saúde, a primeira coisa que nós vamos fazer, às vezes ele não tem febre, às vezes a saturação dele tá boa, porém tem que aferir a pressão dele. Ou ele está com a pressão baixa ou ele está com a pressão alta. Então, o parâmetro da pressão arterial controla o organismo do ser humano. Por isso, a importância da aferição da pressão. E desenvolve várias doenças também com a hipertensão arterial, tá? O manômetro, tá? O manômetro, que igual eu expliquei bem para vocês, e o tubo de borracha, né? E o manômetro. O manômetro é o seguinte, gente. Ele vai de 20 a 300, tá? De 20 a 300. Então, vocês vão inflar, vai até, não precisa de ir até 300, tá, gente? Senão vai danificando muito o aparelho de vocês. Pode ser até 220, no máximo, 200. Aí vocês vai voltar, né, esse ponteiro devagar. Na hora que dá uma batidinha, né, a mais, né, mais forte é a máxima. Aí volta um pouquinho, uma batidinha mais forte é a mínima. Quem já feriu vai ver que é tranquilo, né? E quem não feriu também vai ver, que na hora que inflar, vocês vão ver quem volta. Nós vamos ver isso aqui no laboratório, nós vamos ver na prática, tá? Vocês vão aferir. Mas, porém, vocês têm que aprender a teoria para desenvolver a prática, tá? Nós não podemos ir direto para o laboratório, vamos aferir a pressão. Não, nós temos que conhecer o nosso aparelho, né? Manômetro, tubo de borracha, tá? E aí conecta, né? E aí vocês viram, né? Manguito, braçadeira, e tá pronto o nosso aparelho de pressão, né?
Então, o fluxo de sangue nas artérias é feito sob pressão pelo bombeamento do ventrículo esquerdo para a artéria aórtica. Então, é a pressão sistólica, né, de 100 a 140 é o valor, né, normal, né, porque de 140 a mais a pressão já é alta, tá? Então, de 100 a 140 e menos de 10 também a gente já considera, já está desenvolvendo uma queda de pressão. E acima de 140, que é o 14, tá? Pressão alta também. 13 já está uma pré, né? Já começa, mas 14 é considerada já pressão alta, que nós chamamos a sistólica. E a pressão diastólica, que é aquela que eu falei para vocês que bate menos, que vai de 60 a 90, que quando ela está de 100, ela já está alta. Então, por exemplo, se tiver 14 por 10, 140 por 100, que é o mesmo, tá? Porque a gente fala só 14, mas o correto na nossa prescrição, nós podemos colocar 140, não 14, tá? Então, se tiver de 140 por 100, o paciente já está desenvolvendo uma hipertensão arterial, tá? E se for 12 por 9, o paciente não é hipertenso, pressão normal, tá? Então, vocês terão que entender esse processo, esses números. Por quê, gente? Vocês realizam uma triagem, grita o médico, doutora, a paciente está com a pressão alta. Quando vai aferir, 14 por 10. Então, não é considerada alta ainda, tá? Então, assim, até 14 por 10 já começa a ser alta um pouquinho, gente. Então, é 14 por 9, né? Ainda é considerada, está iniciando uma hipertensão arterial, tá? Então, é só para vocês entenderem. Sistólica é a mais alta, né? É a que bate primeiro. E diastólica é a que bate por último, que é a pressão mínima. A sistólica é a máxima e a diastólica é a mínima, certo? Temos que falar bastante mesmo para vocês entenderem, tá bom, gente? Sistólica, diastólica, máxima, mínima, tá? Que é o mesmo de sistólica e diastólica. A pressão do sangue arterial é regulada por volume sanguíneo, resistência periférica total e frequência cardíaca. Então, se você não está com a resistência boa, essa pressão esse sangue vai ter dificuldade para chegar, tá? Nos capilares, nas veias, nos grandes vasos. O aumento de qualquer um desses fatores, quando não compensado pela diminuição da outra variável, aumenta a pressão arterial. Então, se o volume do sangue está muito, não está conseguindo passar nas artérias, vai subir a pressão. Se essa resistência periférica também estiver com dificuldade, também vai subir. E a frequência cardíaca também. Se a frequência cardíaca, se o coração está com dificuldade de bombeamento desse sangue, vai subir a pressão arterial. Então são esses três, gente, ó, os três parâmetros, né, que pode regular essa pressão arterial, pode desregular, né? Então ela é regulada por esses três parâmetros: volume sanguíneo, resistência periférica e frequência cardíaca, tá? Então, esses três que pode aumentar a pressão arterial do paciente, tá bom? Então, tudo é voltado para esses três parâmetros que regula a nossa pressão arterial. Para que a pressão arterial seja mantida dentro dos limites, são necessários receptores de pressão especializados, são os barroreceptores, receptores de estiramento localizado no arco da aorta e nos seios carótidos. Então, gente, o que é a pressão? É essa diminuição, tá? Esse fechamento dessas artérias, tá? Porque se a artéria, por isso que quando o paciente está com a pressão alta, o que oferta para ele? Diurético, para folgar essas artérias, né? E medicamento para abrir mesmo, para ter permeabilidade do sangue nas veias capilares, porque não vai aumentar essa pressão. Se o sangue tem dificuldade de passar, vai aumentar essa pressão. Aumento da pressão, paredes dessas regiões arteriais distendem-se, aumentando a frequência das potenciais de ação. Queda da pressão, redução da frequência dos potenciais de ação. Tá? Então cai a pressão quando está muito permeável, né? E quando está com falta de permeabilidade, essa pressão sobe, por falta de irrigação mesmo. Nos locais necessários, aí a pressão sobe, tá? Ela está com dificuldade, o sangue está com dificuldade de chegar nos locais necessários do nosso organismo.
O método auscultatório, né, que é a ausculta que eu falei para você, de medição da pressão arterial, baseia-se na correlação da pressão e dos sons arteriais, tá? Ó, vocês vão ver, toca aquele batidinho e os sons arteriais. Os sons de corótifo são os ruídos provocados pelo movimento de sangue na artéria e que servirão para a determinação da pressão sistólica e da pressão diastólica. Primeiro som de Korotchikov, pressão sistólica, né, que é a máxima. E o segundo som de Korotchikov, pressão diastólica, tá? Esse nome não é muito fácil para falar não, né, gente? Mas dá para entender, né? É o som que o sangue está passando nas artérias, entendeu? Então é pressão sistólica máxima, diastólica mínima. O técnico de enfermagem tem que saber isso, tá, gente? Por isso que a gente está repetindo. O técnico de enfermagem tem que entender. E quando bate a primeira vez, é a máxima, que é a sistólica. E a segunda vez, a mínima, a diastólica, certo? Vamos lá, né? A diferença entre a pressão sistólica e a pressão diastólica é conhecida como pressão de pulso, tá? Já a pressão arterial média representa o valor médio da pressão arterial durante o ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco. Pressão arterial média e pressão diastólica, mais pressão de pulso dividido por 3, vai sair, né, essa pressão máxima, tá? Esse valor é significante porque ele é a diferença entre essa pressão e a pressão venosa que impulsiona sangue através dos leitos capilares dos órgãos, tá? Então, igual eu falei para vocês, se não chegar o suficiente, vai ter um aumento dessa pressão, vai ter uma diferença, né, dessa pressão e esse paciente é hipertenso. Por isso, gente, que a pressão arterial tem várias patologias que desenvolvem esse aumento dessa pressão arterial, certo? Então, tem várias patologias que o paciente ele passa a ser hipertenso, tá? Tabela de classificação de PA de acordo com a medição casual ou consultória a partir dos 18 anos de idade. Classificação, né? Normal, 120 por 80. Tem até uma música, né? 12 por 8, né? Então, assim, 12 por 8, que é o mesmo que 120 por 80, é uma pressão normal, tá? Pré-hipertensão. 121 a 139 já começa pré, porque a normal é 120, igual eu falei pra vocês, né? Que eu falei lá 140, mas 139 já inicia. E a mínima 81 a 89, que nós falamos 90, né? Mas é 89. Hipertensão de estágio 1, 140 a 159, que é 14 a 15, 90 a 99. Hipertensão estágio 2, 160 a 179, 100 a 109, tá? Hipertensão estágio 3, 18, 180 a 110. Então, 18 por 11 é uma pressão já que tem que ter muito cuidado. O paciente pode infartar, ou pode dar um infarto agudo do miocárdio, ou um acidente vascular cerebral, tá? Quando a pressão arterial sistêmica e quando a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica situa-se em categorias diferentes, maior deve ser utilizado para a classificação da PA. Considera-se hipertensão sistólica isolada, pressão arterial sistólica 140 e 90 diastólica, devendo a mesma que ser classificada em estágio 1, 2 e 3, tá? Então, gente, aprendendo a determinar a pressão arterial pelo método indireto, utilizando o esfigmonômetro e o estetoscópio, né? Que é o que eu falei para vocês. O esteto é o da ausculta, tá? Analisar a influência de fatores fisiológicos e patológicos nas variações da pressão arterial. Então, tem que ver, né? Se essa pressão arterial é genética, se tem alguma influência, né, dessa pressão. Temos que ter essas regras na hora da aferição. Às vezes tem que aferir nos dois braços se essa pressão estiver muito alta, né? Nós temos que ter este conhecimento, que deve ser aferido nos dois membros, né? Nos dois braços. Outra coisa importante também, gente, aferir a pressão com o paciente sentado, tá? Mais uma informação importante, nunca aferir a pressão do paciente se ele vir andando rápido e você já vai aferindo, ela vai ficar alta, tá? Porque está em movimento. Quando o paciente pratica atividade, nós praticamos atividade física, essa pressão nossa vai lá em cima, tá? É normal na prática de atividade física.
tá? Ela não pode subir demasiadamente, senão o paciente infarta na atividade, né? Mas ela aumenta um pouco, tende a aumentar sim com a prática de atividade física. E para aferir a pressão, temos que colocar o paciente em repouso, pelo menos 15 minutos, tá? Então, por hora, esse primeiro momento eram essas informações que a gente ia passar para vocês quanto à nossa disciplina. Daqui um pouco a gente retorna para dar continuidade, tá? Vamos lá então, tá bom?